Só uma pergunta para dar contexto para a entrevista. Qual que é o teu nome? Carlos José Denipote. Carlos José Denipote, tá bom. Boa tarde, sou Luiz Miguel. Hoje, pare de rir, mano. Tá gravando? Boa tarde, sou Luiz Miguel, do Segundo Ano A. Hoje eu vou estar realizando uma entrevista profissional do Carlos José Denipote. Carlos, eu queria começar assim com uma pergunta meio vaga, assim. Conta um pouquinho sobre você, assim. Eu tenho 52 anos, sou o pai do Fábio e pretendo colaborar com essa pesquisa, com essa entrevista que vocês estão fazendo para escolas de vocês da melhor maneira possível. Boa. Eu queria perguntar também onde é que você trabalha. Eu trabalho na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Sabesp aqui. Há quanto tempo? Há 28 anos. 28 anos? Bastante tempo. E o que você faz lá? Hoje eu estou trabalhando no PCM, que é Planejamento e Controle de Manutenção. Planejamento e Controle de Manutenção. E o que você faz nesse ramo? Nós, né, do PCM, do Planejamento e Controle de Manutenção, a gente garante, né, os processos de tratamento nos equipamentos e nos seus variados processos. A gente executa manutenções planejadas, porque tratando-se de água, não pode ser nada imprevisto. Tem que ser tudo ter uma previsão. Então, por isso que o planejamento tem que planejar as datas, horários e comunicação à grande mídia para que vai ter uma falta de água programada num intervalo de tempo, né? Sim, até para não pegar a população desprezada. Exatamente, que a prioridade da Sabesp é a população. E qual que é a missão da Sabesp falando isso? A missão da Sabesp é fornecer água potável em quantidade, em qualidade, para a população aonde ela presta esse serviço básico, né, que é saneamento. E como é que o seu ramo ajuda assim, no fornecimento de água? Não ter paradas no fornecimento de maneira sem ser planejado, ser de surpresa. Porque imagina você, um hospital, uma quebra de um equipamento ou de um processo que falha, um hospital ser desabastecido. O exemplo disso é se a gente vai fazer uma manutenção próximo a um hospital, esse hospital, por antecedência, tem um suporte de caminhão-pipa para encher os reservatórios, de maneira nenhuma, de hipótese alguma, faltar água para essa área tão prioritária aí. Sim. Você pode me contar alguma dificuldade que você já passou no trabalho? A dificuldade que eu passei no trabalho foi, no meu caso, foi quando eu iniciei na empresa, à distância. Eu comecei a trabalhar em Mariporã. Mariporã? Isso. Caramba. Então, eu trabalhei por 5 anos em Mariporã e sempre fui cidadão de São Bernardo do Campo. Então, no começo, foi complicado. Era uma viagem de município para outro. De todo dia. Eu acordava 3h30 da manhã e, no máximo, 8h30 eu estava dormindo. Mas como é que você conseguiu se transferir para uma unidade local assim? No começo, você não tem muito o que optar. Por se tratando de concurso público, você tem que ir na vaga que você passou. E na minha vaga era para lá. Ou era pegar ou largar. Então, como eu não podia perder essa oportunidade, eu aceitei. Então, eu Mas você ainda trabalha em Mariporã? Ou não. Agora eu trabalho no tratamento Rio Grande. Ok. E aqui perto? Aqui no Riacho Grande. Riacho Grande. Riacho Grande não tem um reservatório lá no meio da represa ali? Sim. Ali é a nossa captação. Caramba. São Bernardo, Santo André 18%, Diadema 100% e o sul de São Paulo, aqui na região. Esse é o percentual de fornecimento de água?
Da nossa estação. Não, a nossa estação fornece 5 metros cúbicos por segundo. 5.000 litros a cada segundo. 5 litros por segundo? 5.000 litros por segundo a gente mantém, né, a água para a população. Caramba. Cara, é muita água. Pra caramba. A nossa estação, até por caráter de... é a quinta estação. A nossa maior é sistema de tratamento Guaraú, que é 11 metros cúbicos por segundo. 11 mil sistema litros. da estação. Sistema Cantareira, é o famoso sistema Cantareira. É o nosso maior sistema. É 9 milhões de pessoas abastecidas por ele. 9 milhões de pessoas. E quantas pessoas mais ou menos operam em Rio Branco? Rio Grande? Isso. Rio Grande, nós somos em 60 pessoas. 60? 5 turnos. Fazendo 5 mil litros de água por segundo. A 24 horas, todos os dias do ano, não tem feriado, alguém vai estar lá. Caramba, é uma efetividade assim, enorme. É uma dedicação, é uma vida. Tem que ser dedicada a isso aí, porque é água. É vital, né? É vital e outra coisa, ela segue rigorosamente os critérios da OMS, Organização Mundial de Saúde. Ela não sai da nossa estação fora de parâmetro. É crime porque nós somos considerados saúde pública. Água é veneno, mal tratada, né? Sim, sim. É veneno. Realmente. Outra coisa que eu estava querendo te perguntar. Em alguma dessas viagens de manutenção que você foi fazer, teve alguma especial, assim? Olha, eu pelo menos nesse meu tempo, eu já trabalhei em vários lugares. Sim, mas teve alguma que puxou mais, alguma coisa assim? Como é serviço planejado, então é difícil a gente ter imprevisto. Sim. Porque a gente vai antes, né, para fazer todo o planejamento. E esse planejamento pode durar dias antes de você fazer uma execução. Porque é muita coisa envolvida. Sim. Você tem que avisar a grande mídia para ela divulgar para o povo, até armazenar, economizar, porque acho que 90% das residências, né, das pessoas hoje tem caixa d'água. Não é... Só que temos uns 10% que é fornecimento direto. Sim, no meu caso, por exemplo, é direto. O que pode acontecer? Acabou a água, acabou a água da casa, da residência. Se você tiver um idoso, uma criança, um doente, vai ficar sem água. Então, para evitar isso, vamos supor que o seu bairro a gente fez um planejamento lá, vai fazer um serviço, a gente vai ver as residências, se tem alguém que tem o famoso home care, né? Que tem alguém está sendo tratado em casa, que precisa que caminhão-pipa abasteça a caixa d'água ou forneça, fique todo durante o serviço, o caminhão-pipa vai ficar prestando serviço para essa casa que tem essa pessoa enferma. Tem sempre uma segunda linha. Não tem como, não pode. Isso é até crime. E todos esses anos trabalhando na Sabesp, nunca rolou uma quebra dessa segunda linha? Sempre foi... Já tivemos bastante imprevisto, mas aí é em questão de processo. Sim. A Sabesp é dividido o procedimento da Sabesp, ele é captação. Você capta a água do nosso manancial, da Billings, braço do Rio Grande, é a Billings. Você capta a água, você aduz essa água até o tratamento. O tratamento é uma planta química, coloca produtos químicos para deixar dentro, para atender os parâmetros de potabilidade da água, que vem pela Organização Mundial da Saúde. Sim. E aí a nossa água, a gente distribui, né, por uma outra unidade da Sabesp. Você distribui essa água, que acho que aqui em São Bernardo é MS, é a Metropolitana Sul. E eles que fazem a distribuição, que chega a água até a sua casa. Sim. Mas assim, a importância para nós, a população é importante para nós desde a captação, porque é tratado já desde a captação. Algas são eliminadas, micro-organismos são eliminados na captação, chegamos ao nível de eliminar quase 100% de... Claro que água pura, 100% pura, é veneno. Ela tem que ser mineralizada. Sim. E tem que ter a presença de cloro.
água, se vocês costumam pegar água em mina, para a Sabesp, para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a água de mina não é potável. Ela tem que ter cloro residual. Porque o que fez, que deu uma revolução no tratamento de água no mundo, foi a adição de cloro na água. Então, sem cloro residual não é água potável. Você está correndo o risco de tomar alguma coisa que vai te trazer algum problema. Sim. E a água pura, ela te mata ela permeia os órgãos internos, né? Você morre por diarreia. Sério? Extrema. Caramba. Então, por isso que nos Estados Unidos, eles usam um sistema de ultrafiltração, só que eles permeiam o lençol freático para mineralizar essa água, para depois você captar. Lá nos Estados Unidos. Aqui não, a gente pega direto do manancial, pré-tratamento na captação, processo total no nosso tratamento de água, e aí a gente repassa para a população. Uma pergunta assim, que me abriu quando você estava comentando. Você comentou que a Sabesp ela tem uma divisão de ramo, certo? Eu entendo que divisão para departamental sempre é necessário, depende do que seja. Mas ela já nunca chegou a causar nenhuma discórdia ou desplanejamento, assim? Sim. Um exemplo. Uma reclamação foi feita dizendo que a água está suja. Cada área da Sabesp é responsável por uma etapa do processo de tratamento. Se o problema... Algas. Sabe, já viu? Não sei se já viram até na grande imprensa, quando está verde, os caras falam que tem água. Algas. É uma falha na pré-atuação de uma unidade da Sabesp, que tem que dosar produtos químicos para eliminar essa alga no manancial. Você tem que tirar cheiro, né, odor e gosto. Geralmente é isso que dá quando tem essa alga lá, né? Então eles têm que eliminar isso lá no início. Quando esse problema, o que traz? Não é que vocês vão beber água contaminada. Não, sim. Aumenta o custo do litro d'água, porque a gente tem que dosar mais produto químico para tirar o problema que surgiu lá no manancial. A área é comunicada, só que isso aí vaza para a grande imprensa. Não é que vaza. Todo mundo está vendo a água verde. E você vendo aquilo na água que você bebe, você fica incomodado. Sim. Porém, é garantia total. Eu estou há 28 anos lá. A água que sai do nosso sistema de tratamento segue rigorosamente o que a Organização Mundial da Saúde determina nos seus parâmetros. Sim. Quando essa água veio, manancial com problema, a gente corrigiu no nosso tratamento e mandou para adução. Essa água chegou suja, o problema, ele saiu da captação 100%. Porém, na distribuição, qual que são os problemas que podem surgir na distribuição? O seu não é direto? Sim. Problema da adução direta. Alguma coisa aconteceu na adução até chegar à sua água. A adução é a linha de água até a sua residência. Sim, às vezes acaba do nada. O que acontece? O que acontece lá? Lá você pode ter a ruptura acidental por uma outra companhia prestadora de serviço. Nós temos até um problema muito sério com a Comgás, que ela fura aonde está, ela quer colocar a linha dela de gás. E fura a nossa linha. Geralmente ela pode furar uma linha de esgoto, que são apartadas da linha de tratamento, e ela contaminar a linha potável. Ou pior, nós furarmos a linha de gás, imagine a gente furar a linha de gás e esse gás vazar, um acidente catastrófico. Apesar que água também, nada segura a água. Se uma adutora nossa estourar, dificilmente ela não vai trazer problema. Sim. Ela não vai trazer problema que ela vai arrastar. É um tsunami contido. Mas só uma pergunta, assim, que você comentou dessa divergência de serviços, por exemplo, com a Comgás. Acontece com outras, por exemplo? A gente tem... todo mundo que usa o subterrâneo, nós temos que trabalhar, faz parte do planejamento.
Faz parte do planejamento. Por quê? Porque nós temos que rastrear a área e ver quem que são as interferências. Com gás. Aí você vai falar, pô, e a Enel? Também. A Enel tem muita instalação subterrânea. Imagina você ter um rompimento de água numa galeria subterrânea da Enel. É água e eletricidade, que não se conversa desde quando ela foi descoberta. Eles não se conversam. É morte, grande certeza. E temos também um problema assim, o problema da 90% da população tem caixa d'água. Geralmente, quando o pessoal reclama, pô, a minha água tá suja. Foram ver a água, foram ver a caixa. A caixa é um grande reservatório, não é? Sim. Só que tudo que está lá dentro decanta. Decanta para o fundo. Né? Você tem que sujeirar, você tem que lavar, não só... porque é um ambiente fechado você com água. Tem que lavar, a população tem que lavar periodicamente as suas caixas d'água. Em prédio assim, tem que ser lavado. Porque, ó, captamos, tratamos, aduzimos, foi para o cliente, né, para o cidadão, que é o maior, o nosso maior interesse é a garantir a água para o cidadão. O que acontece? Essa água tem que chegar de maneira dentro dos parâmetros. Porém, a sua caixa pode ser um problema. E aí do indivíduo. Da pessoa. A gente não pode entrar dentro da casa. Ninguém pode entrar dentro da casa de ninguém sem um mandato. Sem um mandato. Isso não tem como. Então, cabe qualquer cidadão que tenha caixa d'água limpar periodicamente essa. Vai evitar muito problema. Foi bacana que você comentou sobre a questão da caixa d'água, uma responsabilidade individual que o serviço não consegue sobrepor. Eu achei interessante. Não, é importante isso. É importante. Só para a gente dar uma finalizada aqui. Você tem algum recado para os consumidores da Sabesp? Que pode confiar no serviço da empresa. Sim. Ela, por se tratar de saúde pública, jamais você vai ter uma água de má qualidade saindo do processo de tratamento da Sabesp. Não importa qual sistema, nós somos 7. Não importa qual desses 7 sistemas, a água que sai, pode confiar. Se tiver algum problema, que avise 195, o pessoal vai até lá e vai, se é um problema da Sabesp, se é um problema da residência. Você pode ter um rompimento aqui dentro, na sua adução interna, né? Sim. Você pode ter um problema. Você pode furar numa obra na sua casa, você pode furar o esgoto e ele ter acesso em algum momento com a água potável. E a Sabesp sempre vai estar lá para garantir os conformes. Pode ter certeza que precisou da Sabesp 195, de algum jeito nós chega lá. Avião, carro, a pé, mas a gente chega lá. Porque a água é saúde pública. Não é brincadeira. Não se brinca com... É uma necessidade populacional, né? É uma necessidade para a vida. Sim. Ninguém vive sem água. E uma lembrança assim, né? É só considerado água potável fornecida pela Sabesp. Fora isso, não é água, não tem cloro residual, não considerar como água potável. Pode ter algum problema. Sim. Entendeu? Sim. É isso aí, pessoal. Esse aqui é Carlos. Palminha, pessoal. Palminha, vamos. Palminha. Sabudo и на любимая моя. Tá pegando legal, você vê? Não sei. Não, sei, a matéria é dele, mas vamos do trabalho que a gente vai fazer. Segue o roteiro, irmão. Só segue o roteiro. Olhando pra ele. Calma, estou me recompondo, assim, entendeu? A decepção do ensino médio. Não, por favor, não.